Quero chamar, então, à frente, Dr. Fernando Mânica, que vai falar para nós sobre compliance, integridade, transparência e autonomia privada nas parcerias do terceiro setor com a administração pública. Muito bem, palmas para o Dr. Fernando. Bom, pessoal, bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui no dia de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito. Dr. Marcos Rigoni, presidente, Narciso Dó. Já é a segunda vez que participo desse evento e gostaria de dar as boas-vindas nesse primeiro, enfim, painel de nosso dia de discussões acerca desse tema tão importante do terceiro setor. Cumprimento. Será que o outro microfone funciona melhor? Vamos lá. Esse acho que está mais firme. E cumprimento a todos em nome da professora Ana Lúcia Jansen de Melo Santana, nossa professora já há muito tempo, entusiasta do terceiro setor, que está aqui presente também. E eu espero, nessa primeira palestra, nessa primeira fala, seguindo até o que foi dito de início, nessa atuação tão importante e efetiva, que atrai não só contadores, contabilistas, mas também público em geral, para a gente dar um panorama, desculpem, do compliance no terceiro setor, de algumas exigências que têm sido trazidas pela legislação, que são muito difundidas em relação à atuação empresarial, que tem muita relação com algo que no Estado brasileiro, a gente vai ver daqui a pouco alguns dados sobre isso, tem sido talvez a principal mazela, o principal problema do Brasil, que é a corrupção, mas a forma como o compliance e os deveres de integridade devem também permear todas as atividades, todas as ações das entidades do terceiro setor. Então, a pergunta inicial que eu faço é a seguinte: por que devemos falar de compliance no terceiro setor? E eu responderia inicialmente com alguns dados que dizem o seguinte: qual é a percepção da corrupção em escala mundial? Essa percepção feito por vários organismos internacionais, está um organismo aí bastante confiado, tem demonstrado que a percepção e a corrupção, claro que a facilidade de se chegar a essas informações tem sido maior também, mas ela tem crescido nos últimos anos, ou seja, a corrupção não é só um problema, como ela é um problema que tem se agravado. E numa escala de 0 a 100, a média mundial é 43, o Brasil tem média 37. Ou seja, nessa escala de corrupção, somos um país que tem piorado a sua pontuação, ou seja, a percepção da corrupção está cada vez maior, de 0 a 100, quanto maior é melhor, quanto menor, pior. Isso precisa ser mudado. E o compliance, a integridade, vem com o objetivo de favorecer, de melhorar, de evitar atos de corrupção. E a corrupção, aqui eu trouxe um conceito que deve ser entendido como abuso de poder confiado para a promoção do ganho privado. Caracteriza-se pela quebra de confiança e envolve a prática de um ato ilícito de forma internacional. Então, a corrupção em sentido amplo, não o crime que a gente vai ver também daqui a pouco de corrupção, previsto pelo Código Penal, mas toda aquela conduta de pessoas físicas, jurídicas, terceiro setor, que desrespeitam a confiança dos outros e desrespeitam a própria lei em prol de um ganho próprio, de um benefício próprio. E no terceiro setor, infelizmente, e a minha fala vai permear um pouco isso, existe esse tipo de desvio e nós temos que combatê-lo cada vez mais. Aqui consta só um gráfico, né, dos países onde o índice de corrupção, a percepção de corrupção é menor, ou seja, com os maiores índices, né, lá na Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia, algo que é esperado e até conhecido por todos nós, e a gente chega no Brasil, lá ocupando a posição número 96, com o índice 37 que eu acabei de mencionar. O índice era 43 em 2012, chegou a 37 no ano passado. São os dados mais recentes que existem a propósito desse tema. Ou seja, precisamos sim falar sobre esse assunto, precisamos sim falar sobre compliance.
E o segundo ponto, pessoal, que justifica essa nossa fala introdutória nesse evento, né, que vai ter várias e várias palestras tão interessantes sobre imunidade social, a participação do Ministério Público aqui, com representantes do Ministério Público, é algo fantástico termos os órgãos de controle aqui conversando com a contabilidade, com a própria sociedade. Quanto mais isso, eu sempre defendo, nós tivermos essa interlocução e os órgãos de controle tão importantes no combate à corrupção também estiverem conosco, discutindo, explicando, mostrando a sua posição melhor para todos nós, para os órgãos de controle e para nós que trabalhamos na área, que somos voluntários ou profissionais da área. Depois, as falas sobre captação de recursos e social e os registros contábeis do terceiro setor. Tudo isso muito importante dentro desse contexto da corrupção e desse segundo dado que talvez a gente não conheça tanto quanto o primeiro que eu mencionei. Percepção mundial da confiança nas instituições. E, novamente, aqui, numa escala de 0 a 100, o Brasil está abaixo da média mundial. Vejam que em outros lugares, tem vários exemplos aqui, a referência, a confiança é 59%, no Brasil o índice é só 51%. E o que mais chama a atenção, talvez o que mais nos interesse, pessoal, esse gráfico aqui. Pessoa comum mantém liderança. Ou seja, a pergunta foi feita é a seguinte: em quem você mais confia? Em uma pessoa como você? 70% das pessoas disseram que sim. E a gente vai vendo aqui, você confia numa pessoa, pessoa física que tem ligação com determinada instituição. Um especialista técnico, 64%, um acadêmico, um analista, um empreendedor, um CEO de uma empresa, um jornalista, um diretor de uma empresa. E só aqui a gente chega no representante de uma ONG. Ou seja, entidades do terceiro setor, que supostamente deveriam representar, capitalizar, unir interesses legítimos, transparentes, prestação de serviços públicos em parceria com o poder público em prol do bem comum, no Brasil, esses são dados do Brasil, apenas 46% das pessoas pensam, imaginam, confiam em representantes de entidades do terceiro setor. Alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada, isso não pode se manter, e o que é pior, piorou um ponto em relação ao ano passado, né? Era 47, veio para 46, esse dado aqui é coletado em 2017, mas relativo a 2018. E mais um dado, para que a gente faça essa autorreflexão e veja, eventualmente, se o compliance pode ou não colaborar nesse processo. Confiança nas instituições agora, não em pessoas vinculadas. Empresa 5,2, governo 43, mídia, me assustou esse dado também, né? Confiança na mídia muito baixa, 43, vivemos aí um momento até eleitoral, né, de discussão em relação a isso, mas as ONGs, ainda que tenham mais confiança do que outras instituições, me parece que é um número também um pouco abaixo do que poderíamos alcançar. 53% das respostas disseram que têm confiança em instituições sem fins lucrativos, em instituições do terceiro setor. Portanto, vivemos num momento que é global, é mundial, não é só local, mas que no Brasil ele é mais grave ainda, de uma descrença, uma desconfiança, uma percepção de corrupção que assola toda a nossa sociedade, mas, inclusive, as entidades do terceiro setor, que têm como um dos objetivos, logicamente, combater esse tipo de prática. E o que é, então, chegando no segundo momento da minha exposição, o que são programas, o que é integridade, o que é um programa de integridade? Isso tem sido bastante difundido, está na moda. Está na moda por quê? Porque é necessário. É necessário que cada vez mais empresas, entidades, pessoas adotem essas práticas para quê? Detectar, evitar e imediatamente sanar quaisquer atos lesivos que envolvam descrédito ou corrupção. O maior capital, eu vou concluir dizendo isso, mas já adianto, de uma entidade do terceiro setor que depende do reconhecimento do Estado em relação a incentivos fiscais, imunidade tributária, depende do repasse de recursos, depende de doações empresariais ou doações privadas, é o quê? Confiança. Confiança do poder público em relação a respeito às leis, confiança das empresas doadoras, das pessoas físicas doadoras.
Esse é o maior bem das entidades do terceiro setor, e um programa de integridade, a integridade em si, como característica, né, do indivíduo honesto, reto e irrepreensível, ela pode ser alcançada de modo muito mais adequado com alguns procedimentos, que a gente vai ver na terceira parte da fala, que a gente chama de programa de integridade, o conjunto de práticas entre os colaboradores que vão além das exigências legais. A disciplina legal, eu sou da área do direito, procurador de Estado, tem uma consultoria técnica específica em parcerias do terceiro setor. Até a gente trabalhou com a Câmara de Vereadores de Curitiba, foi mencionado agora pelo vice-prefeito, que passou a adotar contrato de gestão no setor de saúde, né? Uma das UPAs em Curitiba hoje é gerenciada por uma entidade do terceiro setor. Eu acredito que vai acontecer e fazer votos para que os resultados sejam positivos, como aparentemente até agora são, mas isso depende de que haja esse conjunto de práticas pela administração pública, mas agora a gente está falando das entidades que vão além das exigências legais. As exigências, e quem trabalha com isso sabe, né, a legislação do terceiro setor, de cada modalidade de parceria, é confusa, às vezes há lacunas, há divergência de interpretações. Nós interpretamos de um modo, membros do Ministério Público, que felizmente vão estar aqui compartilhando os seus conhecimentos, as suas percepções, divergem entre si. É difícil, mas é necessário que haja mais do que isso. Não só ter um estatuto, ter a previsão estatutária que a lei das OCIP, a lei das OS, a lei das OSC exige, mas respeitar cada previsão estatutária que decorre de exigência legal. E prever no estatuto mais do que isso, prever critérios e exigências que vão além, para quê? Para que se garanta e se demonstre a integridade da entidade do terceiro setor. E aqui só uma comparação rápida com o compliance, né, essa expressão da língua inglesa compliance. Compliance significa estar de acordo às exigências normativas. Quais exigências normativas? Que o Estado cria através de leis ou que a própria entidade cria para si mesmo, como seu padrão de conduta para atingir um grau de integridade. Programa de compliance, portanto, é muito similar ao programa de integridade. São duas denominações para algo muito parecido, que são os procedimentos cujo escopo é garantir a atuação da entidade pública ou privada em conformidade com exigências normativas. E aqui eu fiz questão de mencionar externas, ou seja, impostas pelo Estado, ou internas, criadas pela própria entidade. Então, essa é a noção geral de um programa de integridade, que vai além do que a lei exige, e, para nós, terceiro setor, que aqui estamos discutindo, já é algo bastante rígido. Já são várias e várias exigências, especialmente em relação àquelas entidades que celebram parcerias. A terceira parte da minha fala vai tratar de 3 leis específicas que regem esse assunto e que responsabilizam entidades do terceiro setor e pessoas vinculadas a essas entidades, especialmente dirigentes, mas não só dirigentes, porque eles podem ser responsabilizados. Isso não tem acontecido muito. Mas cuidado, pessoal. A legislação está mudando, a interpretação do Poder Judiciário em relação à legislação está mudando, e algo que está acontecendo hoje, eventualmente vai ser questionado pelo Poder Judiciário daqui, ou pelo Ministério Público daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. E aquela desculpa de, eu não sabia, ninguém faz, ninguém respeita, sempre foi assim, não é justificativa. Diga isso para um juiz, para um promotor, para um controlador, para a própria administração pública parceira, isso não vai ser aceito. Então, nós temos que nos antecipar e percebermos que a sociedade está em mudança. Se essa percepção da corrupção está aumentando, por outro lado, o combate à corrupção também está aumentando, de modo absolutamente intenso e com algumas críticas, inclusive, quanto a exageros em relação a isso. Mas nós temos que estar preparados em relação a isso e conhecermos um pouquinho mais, porque essa lei anticorrupção não se aplica só ao Odebrecht, à Lava Jato. Claro, hoje elas são o foco, mas ela se aplica também a todas as entidades, e a gente tem que ter pelo menos o conhecimento e tomarmos as precauções, e tenho certeza que muitos aqui já tomam, mas nunca é demais termos isso de modo bastante claro, porque ajustes sempre podem ser feitos na nossa conduta, das nossas instituições, na nossa conduta profissional. Por quê? Porque a lei anticorrupção, o que ela faz? Ela trata da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, independente de dolo ou de culpa, da vontade, do interesse em praticar determinado ato lesivo. Havendo o ato lesivo, a entidade em si vai responder.
E ela vai poder chegar ao ponto de sofrer uma multa, uma penalidade em relação à sua receita e até mesmo à sua dissolução compulsória. Né? Pode ser dissolvida uma entidade pela prática de um ato de corrupção, independente de que tenha havido qualquer elemento volitivo, ou seja, todo mundo fazia, eu fiz, sempre foi assim, o problema é seu. Fez, está dissolvida a tua entidade. Ou está aplicada uma multa imensa à entidade, dentre outras penas que podem ser impostas pela lei anticorrupção. E só para deixar claro aqui, a própria lei menciona que ela se aplica especificamente, né? Acho que a gente sabe disso, né? Fundações, associações e entidades de pessoas. Todas as entidades, pessoas jurídicas no Brasil, estão sujeitas à lei anticorrupção. E quais são os atos lesivos que as entidades do terceiro setor não podem cometer, porque, se cometerem, estão sujeitas à lei? Aqui, bem brevemente. Não são só entidades que recebem dinheiro público direto e parceiras do poder público. Essa sim e muito mais. Mas entidades que, de algum modo, né, deem causa, auxiliem vantagem devida a agente público, faça o custeie prática de ato ilícito, faça uso da pessoa jurídica para dissimular identidades dos beneficiários, dificulte investigação ou fiscalização, seja fiscalização tributária, por exemplo, fiscalização do Tribunal de Contas. Então, é uma série de atos que podem gerar a responsabilização da pessoa jurídica. Isso vai acontecer. Daqui 1, 2, 3 anos, vai começar a acontecer com algumas entidades do terceiro setor que não tomam determinados cuidados. Em relação, falando para terminar da lei anticorrupção, e também há atos lesivos que geram a aplicação da lei em relação a licitações e contratos. Caráter competitivo, impedir procedimento licitatório, criar pessoa jurídica para burlar a celebração de contrato, obter vantagem indevida e assim por diante. Aqui, a lei anticorrupção tem uma discussão técnica muito importante, que ela fala licitação e contrato. Ela não fala chamamento nem parceria. Agora, resta a gente saber qual vai ser a interpretação do Poder Judiciário em relação a isso. Se uma irregularidade num chamamento público e numa parceria com o terceiro setor, qualquer que seja, vai dar ou não ensejo à aplicação da lei anticorrupção. A minha percepção e a minha defesa é que não, porque isso se trata de uma sanção e normas que prevêem sanções devem ser interpretadas de modo restritivo. Mas, de novo, se a percepção da corrupção está aumentando, o combate também está aumentando. Não podemos levar em conta ou acreditar piamente que esse tipo de dispositivo, esse dispositivo aqui, não vai ser aplicado também para a contratação ou as parcerias com o terceiro setor. Primeira lei é essa, pessoal, é a lei anticorrupção. Muito brevemente sintetizada aqui. Segunda, lei de improbidade administrativa. Muito comum em relação a agentes públicos, mas o que eu gostaria de ressaltar, nessa terceira etapa e penúltima da minha exposição, é que improbidade administrativa, a Lei 8429 de 92, ela se aplica a atos que vão contra o patrimônio também de entidades do terceiro setor. Então, qualquer pessoa, a gente já vai ver, seja dirigente, seja terceiro, seja agente público, que pratique um ato que lese uma entidade do terceiro setor, esse ato é tipificado, pode ser entendido como ato de improbidade administrativa e gerar as consequências que a gente vai ver daqui a pouco. Então, seja uma entidade que recebe mais de 50% de receita dessa entidade, né, seja repasse público, seja menos de 50% de repasse público, ou seja, ela pode depender quase que exclusivamente de doações, mas se tem qualquer tipo de incentivo, repasse de recursos públicos direto, está sujeita à incidência da lei de improbidade administrativa, e essa lei não responsabiliza a entidade, responsabiliza a pessoas, ao contrário da lei anticorrupção, que é voltada para a própria pessoa jurídica. Aqui não, são pessoas, sejam elas servidores públicos, sejam elas pessoas físicas, sejam elas pessoas que sejam dirigentes ou trabalhem na entidade do terceiro setor. E o que é um ato de improbidade? Essa lei de improbidade administrativa, que vai começar a incidir sobre entidades do terceiro setor. São atos que violam determinada disposição legal e que geram enriquecimento ilícito para aquele que praticou, benefício pessoal, a gente volta para o conceito de corrupção, aquele conceito amplo, né, que a gente viu, que causam dano ao erário. Erário significa dinheiro público.
Mas esse dinheiro público pode estar com a ONG, com a entidade do terceiro setor, que ela recebeu um repasse para desempenhar determinada atividade de finalidade pública. Sim, dano à ONG é dano ao erário e vai ser configurado um ato de improbidade administrativa. E depois, mera violação a princípios. E a gente sabe que o terceiro setor não é Estado, não está submetido a todos os deveres da administração pública, mas ele tem que observar os princípios da administração pública, especialmente legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Se isso não acontecer, o gestor de uma ONG, o diretor de uma ONG, às vezes o conselheiro, já vi isso, às vezes o assessor jurídico, às vezes a contabilidade da ONG, acaba sendo acusado da prática de um ato de improbidade administrativa. E vejam, é um caminho que nós estamos seguindo, é um caminho de aumento ao combate à corrupção, e nesse aumento ao combate à corrupção, não raro, pessoas que não cometeram atos de corrupção são acusadas de cometer. Daí o cuidado redobrado que todo mundo que trabalha nessa área tem que ter, a partir de agora, tem que ter, não só de agora, né, de algum tempo atrás, mas cada vez mais esse cuidado deve existir. O compliance está aí para isso, para facilitar. Eu vou falar no final da exposição de transparência, para que, caso haja alguma dúvida quanto à lisura do comportamento de qualquer pessoa envolvida com o terceiro setor, haja prova, haja demonstração, haja comprovação de que não ocorreu, de fato, esse tipo de ato lesivo, no caso aqui, ato de improbidade. Então, quem responde? Eu já antecipei esse slide aqui, mas quem responde por um ato de improbidade? Todo agente público ou pessoa, qualquer pessoa, que induza, concorra ou se beneficie de um ato de improbidade, que cause enriquecimento ilícito, dano ao erário ou dano a uma ONG, ou violação a princípio. Pode ter dano ao erário, mais enriquecimento ilícito, mais violação ao princípio, ou qualquer um deles isoladamente. E aqui, essa última menção é extremamente importante. Por quê? Porque quem trabalha em ONG, quem trabalha com terceiro setor, qualquer entidade que receba recurso público, 100% de recurso público, uma parte de recurso público, é equiparada pela lei de improbidade administrativa a agente público. Reputa-se agente público todo aquele que, barará, barará, nas entidades estatais ou do terceiro setor que recebem recursos públicos. Eu uni dois dispositivos aqui para ficar claro. Então, sim, não sabia, Mânica, que eu sou considerado agente público, porque eu sou dirigente, eu tenho algum cargo numa entidade do terceiro setor. Resposta, sim, você é. Você é um agente público, você tem a responsabilidade de um agente público e você está sujeito à lei de improbidade administrativa. Mesmo se não fosse beneficiado por esse ato, você seria sujeito à lei. Mas mesmo não se beneficiando, simplesmente desrespeitando um princípio, está sujeito à lei de improbidade administrativa, que tem como penas multa, ressarcimento do dano se houver, devolução do enriquecimento ilícito se houver, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público, proibição de receber incentivos, ou seja, uma série de sanções previstas pela lei de improbidade que são aplicadas com cada vez mais frequência a agentes públicos e também a pessoas que, enfim, participem de uma dessas hipóteses aqui mencionadas. E, para terminar, a ideia aqui minha não é impor medo, receio, nada do gênero, mas é a gente ter a noção exata do que está acontecendo no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, das mudanças que estão ocorrendo e das precauções que a gente tem que ter. Por quê? Também é considerado agente público. Artigo 327 do Código Penal diz que quem trabalha em ONG, que recebe recurso público, também é agente público. Logo, está sujeito a cometer e a ser responsabilizado por crimes contra a administração pública, especialmente corrupção ativa, peculato, concussão e corrupção passiva. Basicamente, a corrupção passiva, a concussão e o peculato. A corrupção ativa é quem corrompe o servidor público, ou seja, na condição de dirigente de ONG, é possível, sim, que se configurem esses crimes aqui, aí com penas muito mais graves, penas de, inclusive, privação de liberdade, que é a última ratio aí do direito criminal. Portanto, pessoal, é necessário que se evite que haja
qualquer tipo de desvio, que se detectem esses desvios, que se evitem desvios, e que, caso eles sejam detectados, eles sejam prontamente solucionados, resolvidos, antes que haja um órgão de controle externo, seja um órgão policial, Ministério Público, por vezes Tribunal de Contas, que venha a abrir um procedimento investigatório relacionado a uma prática de ato de corrupção, pela lei anticorrupção, de ato de improbidade, ou mesmo de infração criminal. Daí vem a ideia, quarta parte, desculpa, da minha fala, tem só mais uma, do programa de integridade. O programa de integridade, ele vai além daquilo que a lei já exige. E no terceiro setor, e nas parcerias com o terceiro setor, o primeiro grande passo que nós demos para que as entidades adotassem critérios mais rígidos de controle, de integridade, foi a Lei 97/90 de 99, que eu hoje em dia critico. Tivemos vários problemas com OCIPs, com termos de parceria historicamente. Muitas entidades são OCIPs e são muito sérias, não é uma crítica a elas, mas a implantação do modelo. Mas a lei das OCIP trouxe lá algumas exigências, por exemplo, da escrituração contábil, com vários requisitos lá a serem observados. Trouxe a exigência de órgãos internos de fiscalização. Trouxe a exigência de que a entidade se comprometesse a adotar procedimentos de forma a coibir ganho privado por pessoas por participarem da entidade. Está escrito lá, quem acompanha, quem lembra, a lei diz, são cláusulas, é exigido que o Estatuto contenha cláusulas, as seguintes cláusulas, e um monte de cláusulas que o Estatuto das OCIP tem que prever. Qual que é o problema, pessoal? As OCIPs lá atrás, hoje em dia não tanto, recortaram e colaram a lei e ficou guardada a lei. Não implementam isso na prática. Não adotam medidas que visem efetivamente a evitar, e não só evitar, a comprovar que não houve. É mais difícil do que somente não haver. Que não houve qualquer tipo de benefício pessoal a pessoas envolvidas, parentes delas que fazem parte enfim, especialmente do corpo diretivo das entidades do terceiro setor. Então, além do primeiro passo dado pela Lei 97/90, depois pela Lei das OS e também pela Lei 13.019, a gente tem algumas exigências que vão além disso, que é a implantação de um programa de integridade regulamentado, previsto na Lei Anticorrupção e regulamentado no Decreto 84/20, que diz o quê, pessoal? Passando rapidamente por esses quesitos. Avaliação dos riscos. Qual é a área de atividade da ONG? Eu me relaciono com o poder público? De que forma? Eu me relaciono com a iniciativa privada? De que forma? Eu obtenho doações, eu obtenho incentivos, obtenho imunidades, tenho reconhecimento, preencho os requisitos, comprovo que preencho, aplico adequadamente esses recursos, presto contas? Que riscos há? Quem são as pessoas envolvidas dentro da minha entidade que fazem esse tipo de contato, que fazem esse tipo de controle? Avaliar os riscos. Depois, elaborar um código de ética e conduta, que deve trazer para dentro dele tudo o que a legislação exige, ou seja, fazer um compilado de tudo o que a legislação exige, do que é esperado de que cada pessoa, cada empregado, cada voluntário, cada funcionário, cada dirigente da entidade, como ele deve se comportar em cada situação, de acordo com a lei, trazendo a lei para dentro do código, para que ele seja um código completo, e aquilo que a própria entidade espera, ela mesma cria, e prevê para que seja garantido e seja evitado qualquer tipo de desvio. Além disso, pessoal, comunicação e treinamento. Tem que ter, o que a gente, de alguma forma, está fazendo aqui, mas na entidade, conversas, reuniões, demonstração, apresentação do código, conscientização das pessoas do risco que ela corre e do risco que ela acaba trazendo para a entidade, caso ela não siga o seu código de ética e conduta. Além disso, é necessário que haja canais de denúncia, ou seja, um e-mail, um telefone, com anonimato garantido, inclusive, para que o público interno ou externo denuncie qualquer tipo de dúvida que haja. É muito melhor ouvir logo alguém que denunciou, que faça a denúncia falsa, vai acontecer, mas que seja apurado e comprovado. O que precisa é isso. Recebi essa denúncia, perguntei, apurei, está aqui, fiz o relatório, está tudo certo. E se houve um problema, ele vai ser corrigido muito rápido. Canal de denúncia. Due diligence significa o quê? Quem vai doar para mim? Com quem eu vou fazer uma parceria?
O poder público vai me contratar, fez chamamento público, fez dispensa, né? Se for OSC, inexigibilidade, é caso de inexigibilidade mesmo? Hoje em dia, a própria entidade tem que se preocupar com isso. Não é só o poder público que vai fazer o chamamento, que tem que seguir todas as regras. A entidade, se participou de um chamamento público irregular, vai responder depois também. Responsabilidade objetiva, a lei anticorrupção diz isso. Então, é um trespasse, uma transferência da responsabilidade pela fiscalização, inclusive do terceiro, do próximo, do doador, do poder público parceiro. Do diligence é isso, é verificar, se certificar de que o outro com quem eu me relaciono também está agindo de forma correta, enfim, respeitando os códigos e o padrão de conduta que eu adotei. E, além disso, auditorias e controle. Claro, aqui entra muito, a gente vai falar daqui a pouco, dos registros contábeis, que é a base de qualquer tipo de demonstração e comprovação da lisura da entidade, mas, sim, ter auditoria e ter um controle interno contábil, e não apenas contábil, para que isso feche esse ciclo e, a partir desse controle, haja nova avaliação dos riscos e isso se torne um ciclo virtuoso. E, mais do que tudo, terminando, Tone at the top. Conhecida essa expressão da língua inglesa, envolvimento dos dirigentes. Nenhum modelo, nenhum programa de compliance funciona em nenhum lugar do mundo. Vejam-se, enfim, para pegar só um exemplo, Petrobras, se não começar de cima. Se não começar de cima. É o diretor que tem que dar o exemplo, que tem que fazer, que tem que participar das reuniões, o presidente, a sua diretoria, para que, a partir daí, se envolvam todos os empregados, funcionários, voluntários e prestadores de serviço. Todos eles fazem parte dessa cadeia que podem gerar, desse ciclo, né, que podem gerar algum tipo de problema para toda a entidade e, logicamente, para eles mesmos. Aqui, rapidamente, é um recorte de uma lei, de um decreto, que é o Decreto 8420, que especifica aquilo que eu mencionei. Só vou citar uns pontos importantes daquele gráfico anterior. Comprometimento da alta direção, Tone at the top. Padrões de código de ética e conduta, procedimentos de integridade, que devem ser respeitados pelo pessoal interno e pelo pessoal externo, treinamento periódico, avaliação de risco, registro contábil, né? Isso vai ser tratado na última palestra da tarde, importantíssimo, essencial, talvez um dos pontos base para qualquer programa de integridade, existência de controles internos, procedimentos para prevenir fraudes, aqui muito mais em relação à corrupção mesmo, independência da estrutura que vai eventualmente apurar. Teve uma denúncia contra um empregado, contra um voluntário, tem que ter uma instância dentro da entidade com autonomia e segurança, estabilidade, para apurar e punir eventualmente. Eu tive um caso agora, eu atendo algumas entidades fazendo consultoria técnica nessa área, fizemos lá, eu participei da primeira, era uma entidade grande, não eram 3.000, sei lá, eram 3.000 ao todo, mas tinha 1.000 pessoas, fizemos todo um evento sobre a apresentação do código de compliance, de conduta, tudo certo, foi fantástico, livrinho para todos os colaboradores. Um mês depois, denúncia de assédio contra o presidente da entidade. Ele tinha lá mandado uma mensagem para uma funcionária, nada sexual, assim, mas dizendo: olá, gostaria de te conhecer, enfim, altamente reprovável. Não crime, mas reprovável. O que aconteceu? Houve uma instância que tinha sido criada, isso foi para o Conselho de Administração, porque mexia com o próprio diretor-geral, e ele foi excluído. O próprio estatuto já dá esse caminho, mas, tendo um código preciso, ele simplesmente deixou a entidade. E nada mais, nenhuma outra alternativa haveria senão essa. Porque, se o próprio diretor-presidente, que é a representação pessoal da entidade, comete um tipo de... E não é um deslize isso é uma infração gravíssima, não pode permanecer na entidade. E as entidades têm que ter estrutura para fazer isso. Tem um professor que escreveu um livro agora, recente, um promotor de justiça lá de São Paulo, Ayrton Grazioli, e ele fala disso, que a própria estrutura de direção das entidades, não sei se é boa a comparação dele, mas, dentro do contexto, sim, tem que seguir o que acontece no poder público, tem que ter rotatividade.
né? É importante que haja mudança no próprio quadro diretivo, oxigenação, alteração, de algum modo, democracia. Ele insere também essa questão dentro das exigências de compliance, que talvez a gente tenha também que levar em conta até para evitar que algumas irregularidades ou alguns vícios se perpetuem. Mas, enfim, estrutura era responsável, independente para apurar. Canais de denúncia a gente já viu, medidas disciplinares, tem que ser tomadas medidas em caso de desvios, procedimento para pronta interrupção de irregularidade, diligências, aqui mais para a empresa, caso de fusão de empresas, né? Monitoramento contínuo do programa de integridade, a gente falou, e transparência da pessoa jurídica quanto a doações para partidos políticos. Mas não só para partidos políticos, no terceiro setor, né, no modo geral, das doações que são recebidas pelas entidades. Terminando essa fase, partindo para o final já, pessoal, tem várias empresas certificadoras, né, que trabalham com isso, não exclusivamente com compliance, com integridade, mas que atestam empresas e terceiro setor daquelas que adotam esse tipo de prática, que adotam condutas, procedimentos, códigos, monitoramento, fiscalização acerca de práticas que tentem evitar que haja desconfiança e que haja efetivamente desvios e corrupção por entidades do terceiro setor. Então, isso vem a agregar uma exigência que vai além, nada que nós não soubéssemos, mas algo que tem que se tornar palpável, concreto, efetivo, e se somar aquilo que a própria legislação nossa do terceiro setor já prevê. E transparência. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com transparência, né? Outro ponto, outro pilar da existência, da confiabilidade das entidades do terceiro setor é a transparência. E o que a Constituição diz? O que a nossa legislação diz? A Constituição diz que todo mundo tem direito de ter informação do interesse particular ou do interesse coletivo. Está lá na Constituição. A Lei de Responsabilidade Fiscal fala em informações sobre execução orçamentária e financeira do poder público. E a Lei de Acesso à Informação fala em acesso a informações de interesse público e diz que se aplica às ONGs no que couber. Tem essa expressão jurídica que usam aí, no que couber, que ninguém nunca sabe quando cabe e quando não cabe. Esse é o arcabouço geral. Mas a gente tem, eu termino em 2 slides, uma lei específica, que é a Lei 13.019, que traz deveres, pessoal, tanto para a administração pública, tem que ter em relação a todas as parcerias. No site, o sítio eletrônico divulgado, relação das parcerias firmadas, meios de representação, aplicação irregular, de novo, isso tem a ver com compliance, isso é compliance, específico do terceiro setor. E os deveres da entidade privada, divulgar na internet, objeto do contrato, valor do repasse, prestação de contas, remuneração de equipe de trabalho. Não o nome da pessoa e quanto ela ganha, mas quanto a equipe de trabalho ganha. Isso é exigência, é necessário. Ninguém cobra ainda. Não tenho condição. É necessário, vai ser exigido daqui a pouco. Dentro das possibilidades, a gente sabe que isso custa dinheiro também, vamos passar a colocar isso no nosso cronograma, no nosso planejamento, para que isso aconteça. A lei exige. A OSC, muitas das entidades são OSCs, a grande maioria delas, né, enquadram-se nas OSCs, e aqui tem um decreto específico do ano passado sobre as organizações sociais, essas sim, aquelas que têm contrato de gestão, e fala que o órgão supervisor, aí não a entidade, vai ter que disponibilizar o chamamento, o contrato de gestão comparativo das metas e as comissões de avaliação. Isso tem que ser transparente, tem que ser público, a gente não pode ter medo disso, a entidade não pode ter qualquer tipo de receio em relação àquilo que ela recebe, especialmente do poder público, mas não só do poder público, doação também, dependendo de quem doa, né, tem que ter a concordância dela, a gente caminha para isso. A gente estava falando em revolução tecnológica, vai mudar um pouco a atuação do contador, do advogado, do consultor, vai mudar. Das atividades do terceiro setor também. E vamos caminhar para que isso aconteça. Quanto antes a gente estiver preparado a inserir isso no nosso planejamento, melhor para nós enquanto profissionais e melhor para a nossa atividade, para a nossa entidade. Pessoal, mais do que tudo, eu acho que o terceiro setor depende, claro que evitar a corrupção, evitar desvios, é importante, é essencial, isso seria, né, o ponto base, mas é a reputação. O terceiro setor trabalha com a sua reputação, com a sua confiabilidade, com a sua confiança, para que a sociedade acredite, para que a sociedade incentive, para que o Estado incentive.
E, para isso, é necessário, nesse contexto de queda da confiança, né, dados demonstram, ninguém confia nas entidades do terceiro setor, menos da metade das pessoas confiam, ou metade das pessoas confiam, a gente tem que mudar esse padrão. E a aplicação, a adoção de programas de integridade, de observância desses requisitos, não só a previsão, cuidado com isso, não é mera previsão, recorta e cola, mas a previsão e o efetivo cumprimento, com instâncias criadas, especializadas e atuantes nessa área, isso certamente vai colaborar que cada vez mais haja essa boa reputação, que muitas das entidades, especialmente as que aqui estão, né, preocupadas com isso, discutindo, certamente já têm essa reputação, mas que isso continue e se fortaleça. Eu pus aqui para divulgar livros que eu tenho sobre assunto de parcerias, privatização e outro na área da saúde, que tratam, de algum modo, desse assunto. Eu espero, nesse primeiro painel, aí, ter colaborado, de algum modo, com algumas ideias. Agradeço a todos pela participação. Desejo aí também um ótimo evento, uma sequência de trabalhos. Muito obrigado.